Gente, olha só, moradores e motoristas aí de Taguatinga estão revoltados com um grande buraco ali na Avenida Hélio Prates, não é isso? Fred, para você ter ideia, até onde se sabe, 15 veículos tiveram prejuízos por conta dessa cratera. Quem passa por ali pede solução, veja só. Foi por também cair em um buraco no meio da pista que o Everton fez o registro. O vídeo mostra outros carros quebrados, estacionados depois de cair no mesmo buraco. Ontem à noite estava passando ali na altura da Hélio Prates, próximo ao cemitério de Taguatinga, e tinha um buraco enorme na via onde meu pneu foi furado, rasgado, né? Rasgou o pneu por causa do buraco aí da rodovia que não foi tampado. O incidente foi aqui na Hélio Prates, uma das principais avenidas de Taguatinga e Ceilândia. São 3 vias de intensa movimentação. À noite, o fluxo cai um pouco, mas a visibilidade também. Aí fica fácil cair em uma dessas armadilhas. A Nova Cap, órgão responsável pela manutenção das vias do DF, informou que o serviço de tapa-buracos na Avenida Hélio Prates começou nesta sexta-feira. Mas o local onde o Everton teve o carro danificado continua do mesmo jeito. Os motoristas têm que redobrar a atenção para não cair no buraco. Tá terrível, a gente paga os IPVA aí caro e o governo não faz a parte dele, né? E a gente fica tendo aí prejuízo grande aí com suspensão, pneu rasgado. O governo tem que fazer alguma coisa. Tem que melhorar aí, né? O consumidorzão é que sofre no bolso. De acidente, sem dúvida, viu? Fora a manutenção do carro, né? Porque é impressionante. Aqui, Brasília, tá horrível. As pistas, não só a principal, como as da quadra mesmo, cheio de buraco demais. Este advogado especialista em direito de trânsito diz que gravar o ocorrido com celular é uma ótima maneira de produzir provas caso o motorista queira ser ressarcido dos danos causados por falta de manutenção nas vias públicas. O mais importante, desde logo, é a pessoa registrar o fato. Hoje, como todo mundo tem acesso à colheita de imagens na hora, né, os danos causados, a situação com os outros veículos que estão passando, essa colheita de provas se torna muito mais simples, muito mais fácil. No dia seguinte, a situação já se modificou, o reparo foi feito, a sinalização foi corrigida e há muita dificuldade de você reverter a situação para o momento que aconteceu o fato. Então, desde logo, o mais importante é você registrar demonstrando essa responsabilidade. O Everton sofreu prejuízos e disse que vai acionar a justiça. Pretendo entrar contra o Estado e para ter essa indenização, visto que os moradores de Brasília merecem, né, um asfalto com qualidade. Mas, afinal, o que fazer caso haja um prejuízo no veículo por conta dos buracos nas ruas? Quem é o responsável? É o responsável da via. Então, se eu tiver, por exemplo, uma via urbana não rodoviária, vai ser o município o responsável, no caso a prefeitura, né? O executivo municipal. Se for uma rodovia estadual, o que é uma rodovia estadual? É aquela que se inicia e se encerra dentro da unidade da federação. Por exemplo, no Paraná, uma PR, Santa Catarina, uma SC. E, nesse caso, o órgão rodoviário estadual seria o responsabilizado. No caso de uma rodovia federal, nós temos a União como responsável e o DENIT. E se você tiver uma via concessionada, como o caso das rodovias, você também poderá acionar diretamente a concessionária da rodovia, que é uma empresa privada. E uma dica que facilita o processo nesses casos: nem sempre é preciso contratar um advogado. No juizado especial, até 20 salários mínimos você não precisa ter advogado, entre 20 e 40 precisa. Na Justiça Federal, 60 salários mínimos, que é o teto, né? Então, até a metade desse valor você não precisaria de advogado. Então, é uma facilitação que existe. E quando você também ingressa contra uma concessionária de rodovia, aí você não precisa do juizado da Fazenda e nem na vara da Fazenda. Você entra no juízo comum ou no juizado especial comum, né? O advogado explica que quanto mais o cidadão acionar a justiça, mais o poder público vai se preocupar em manter as vias em boas condições de uso. Logicamente, se as pessoas ingressassem mais, obviamente que o judiciário também teria que ter um suporte maior, já há muitas demandas, né? Mas forçaria que o poder público fosse mais atento nessas questões.
Cara, em nota, a Nova Cap informa aí que uma equipe iniciou, inclusive, a execução do serviço de tapa-buraco ali na Avenida Hélio Prates, viu? Ó, por favor, faça isso, que eu tava ainda há pouco vendo essa reportagem, viu? Tanto de motociclista que passou por aí, um cara desse pode acabar caindo na frente de um carro e uma tragédia ser feita. Então, ajuda a gente aí, beleza?